o desejo dos pais será respeitado, mas o desejo da criança também está sendo considerado. E à medida que o desejo da criança é considerado, eu permito que ali exista um sujeito. Não é só um objeto criança que faz o que eu quero, vem comer na hora que eu quero, toma banho na hora que eu quero, que agora vai para a escola, mas é um sujeito de desejo. Olá para você, hoje aqui conosco Joyce Busanello. A Joyce é psicanalista, psicóloga, especialista em psicologia infantil e do desenvolvimento infantil. Joyce, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, uma honra poder estar com vocês conversando nesse momento sobre algo que eu gosto muito, então vai ser um papo super legal. Muito obrigado. De fato, pelo que eu tenho acompanhado, assim, o autismo vem sendo considerado uma quarta estrutura. Do que eu tenho lido, ela vai muito no sentido de ser algo até anterior à estruturação da psicose no aparelho psíquico. É claro que algumas condições daquilo que se chama dentro do espectro, para a psicanálise, aí elas não ficam dentro de um espectro autista, elas vão daí para psicoses ou ordinárias ou paranoicas, que são um pouco mais elaboradas. Existe uma certa divergência em alguns momentos na leitura da subjetivação humana por parte da psiquiatria, por parte de outras correntes da psicologia e por parte de diferentes linhas da psicanálise. Então, como eu estudo Freud e Lacan, esse olhar sobre uma outra forma de nodamento, outra forma de enlace, tem sido cogitada para os posicionamentos subjetivos no autismo. Então, tem um outro jeito de se enlaçar na construção da subjetivação para a psicanálise. Eu trabalho com a técnica do IRD, né? É uma metodologia onde, desde o bebezinho, as crianças podem ser vistas nesse posicionamento relacionado ao autismo, e elas aí têm uma janela, então, para serem desenvolvidas, para serem estimuladas, para que a subjetivação nessa vinculação com as figuras parentais se tornem possíveis. Eu faço o diagnóstico e promovo as indicações para que os pais, então, possam procurar ambientes que tenham um trabalho multidisciplinar de acolhimento e interdisciplinar, porque aonde eu atendo eu não tenho esse respaldo que uma criança dentro do espectro autismo ela precisa, né? É um trabalho diferente. Eu trabalho, na verdade, mais com crianças típicas, onde elas têm ali alguma dificuldade em lidar com regras, onde elas têm dificuldade em lidar com a frustração, onde ali naquela fase dos 3 ou 4 anos elas tendem a contestar as figuras paterna e materna, e os pais, à medida que essa criança está crescendo, não sabem o que fazer com isso, ou acham que é uma pirraça ou uma birra, e como que vão estar lidando com isso. Então, é com essas famílias que eu tenho o hábito de seguir no acolhimento. Mas o autismo, ele chega para mim através de um diagnóstico, e é por isso que a gente se propôs a falar hoje do brincar, que a brincadeira ela não é só um recurso terapêutico, né? Através da ludoterapia para a gente alcançar os sentimentos das crianças, mas ela também é possibilidade de diagnóstico, ela é possibilidade de subjetivação, ela é possibilidade de ressignificação. Então, quando eu me propus a escrever essa tese para o mestrado, foi realmente pensando de que o brincar, ele não é algo simples que a criança faz, mas a gente ao longo da vida vai brincando. Nós adultos também brincamos muito. As nossas brincadeiras, enfim, às vezes são um pouquinho diferentes das crianças, mas ainda assim elas nos ajudam a ir lidando com as adversidades do dia a dia. Joyce, como é que se dá a função do brincar na clínica, no dia a dia, tanto no autismo como na neurose?
Freud, na interpretação dos sonhos, lá em 1900, ele vai escrevendo algumas coisas sobre os sonhos, e no que ele vai colocar das crianças, ele fala que as crianças, desde muito pequena, vivem um prazer muito grande nas brincadeiras dos balanços, e que esse vai e vem, ele acaba sendo reproduzido nos sonhos. Que então essa brincadeira, que é tão prazerosa para as crianças e que eventualmente reaparece nos sonhos, já é um indício de que uma repetição histérica está por vir. Anos depois, ele vem com uma ideia mais elaborada referente ao Fordá. Só que o Fordá, na tese que eu construí, ele já é um diferencial. Quando a criança faz o Fordá, ela já saiu daqueles primeiros passos que levariam ela para um autismo ou para uma pré-psicose ou psicose. Então, quando a criança ali, com 1 ano e meio, 2 anos, começa a fazer o Fordá, ela já tem chances que uma criança que não consegue fazer o Fordá tem. As pessoas que estão nos escutando, que de repente não conhecem o que é Fordá, falariam, mas o que é o Fordá? Fordá é uma brincadeira, por exemplo, achou, né? Isso permite que a criança vá entendendo que horas a mamãe não tá, horas a mamãe tá. Ou um objeto onde a criança joga e ela fica na expectativa de que alguém venha e atenda essa demanda de trazer este objeto para ela novamente. Então, esse vai e vem, que lá no texto, a interpretação dos sonhos, Freud colocou como a brincadeira do balanço, esse vai e vem, além de muito prazeroso, possibilita que a criança vá entendendo que horas ela tem, horas ela não tem. Então, ela vai suportando uma separação da figura materna, onde ali ela estava alienada, e vai permitindo um afastamento onde a criança ser subjetivada e se tornar diferente da figura materna. Com relação ao autismo, como se dá a relação dela com brincar ou com um objeto inanimado? Questões teóricas vão dizer sempre de um embotamento. Vai trazer do quanto é uma brincadeira burocrática. Na experiência clínica, ou a criança tem um modelo e ela não consegue seguir aquele modelo e ela cria de uma forma desorganizada, desfragmentada, despedaçada, porque isso vai projetar o que é ela, ou a criança fica tão fixada em seguir um modelo que não seguir o modelo fica muito angustiante, digamos assim, para a criança. Em um diagnóstico que eu estava fazendo, eu tenho um joguinho onde a criança vai montando pecinhas e essa montagem de pecinhas permite o modelo de um desenho que já é proposto. Então, por exemplo, uma flor. São pecinhas quadradas, triângulos, e ela tem que ir montando essas figuras para essa montagem final ser conforme o modelo. A criança escolheu o modelo que ela gostaria de fazer, ela cria uma cidade e no discurso da cidade ela vai falando, isso é uma casa, ela está sem telhado, e ela começa a cantar, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E ela repetidamente cantava essa música à medida que ela construía as casas. Essa é uma simbolização dentro da psicose muito incrível. Porque mesmo que esse menino, que na época tinha 8 anos, ele não conseguia fazer construções dentro daquilo que a sociedade espera, na subjetivação dele, ele estava construindo algo maravilhoso. Porque mesmo despedaçado, ele estava dando conta de entender que ele sabia, de alguma forma, aquilo tinha sentido para ele, de que não tinha teto, de que não tinha nada. Naquela montagem, era um aglomerado de casas, entende? Não tem buraco, porque era um jogo que na montagem permite-se buracos. E os buracos na neurose, além deles serem, vamos pensar assim, nítidos,
eles precisam ser respaldados de que sim, existem buracos. Se a gente não tiver buraco, a gente não consegue viver. Vamos pensar o rosto. A gente tem, né, vários buracos visíveis. Se a gente tentar tapar eles, ainda assim a gente respira, porque cada poro é um buraquinho. A única forma da gente tampar esses buracos é se, digamos, a gente brincasse de múmia e tampasse tudo. Mas daí a gente não tem vida. Então, na neurose, a gente faz de tudo para tampar esses buracos, mas são exatamente eles que nos trazem vida. Na psicose, o buraco ele tem outro sentido, porque tá ali, o buraco tá, como o Lacan fala, tá a céu aberto, né? Ele tá ali exposto e tampar não faz muito sentido, porque tampar ou não atravessa esse sujeito como atravessa uma criança na neurose. Vou dar um exemplo para talvez facilitar a vida de quem está nos escutando. Uma criança na neurose, ela, digamos, faz um trabalhinho e ela sabe que não tá lá aquelas grandes coisas. E ela vai olhar para a mamãe e vai falar: tá bonito, mamãe? Tá tentando tapar aquele buraco de que não tava tão bom. A mamãe, se ela olhar e falar: ah, sim, tá bonito, e o negócio não tá tão bonito, vai ser aquele tampão meio falso. Tampou, tá bom, vai, sorrisinho, segue a vida. Mas na próxima tarefinha, o negócio vai vir de novo. É como um ato falho, ele tá ali, né, ali dentro da nossa subjetividade. De repente, puf, ele escapa. O que eu tô querendo dizer com isso? Que nós, pais, podemos fazer um esforço grandioso para tamponar o buraco dos filhos. E às vezes a gente vem através desses estímulos, né? Não, porque eu tô afirmando a figura do meu filho, eu tô dizendo que ele é capaz, que ele é apto. Mas a gente esquece do quanto a gente também precisa olhar e falar: ih, filho, não ficou tão legal, né? Sinalizar o buraco. Mas na próxima vez você pode fazer melhor. Ou de repente falar assim: ó, a mamãe até acha que não ficou muito legal. Mas se você fez o seu melhor, tá bom de toda forma. O que acontece talvez com a nossa sociedade moderna é que a gente, na minha opinião, tá? Respeito a opinião de vocês e talvez a gente até pode trocar sobre isso, mas eu penso que existe uma forçação sobre as paternidades, de que a gente não pode dizer não, de que a gente não pode frustrar as crianças, porque a vida já é frustrante, de que a gente não pode dizer daquilo que não tá tão bom. E eu particularmente penso o contrário, de que essas relações precisam ser muito claras para as crianças, de que existem feitos que sim, eles precisam ser melhores, mas isso não significa que o mundo é ruim, o mundo é triste, porque assim, mal-estar existe, sempre existiu e vai sempre existir. Não adianta a gente iludir as crianças negando a elas algumas doses medidas de realidade, porque a realidade ela não pode ser nua e crua, assim, não pode ser uma coisa extremamente na realidade, porque senão, claro, vai ficar meio psicótico. Mas a gente precisa ter essas doses de que, ó, não tá tão bom, mas isso não significa que você não fez o seu melhor ou que você não possa melhorar na próxima vez. E isso é um jogo que a gente pode fazer com as crianças, um jogo na palavra. A psicanálise entende, né, que a palavra vem e faz essa contenção, faz essa significação subjetiva e traz todo um sentido para a criança ao longo da sua construção subjetiva. Acontece aquilo de os pais brincarem com aquele que é uma extensão minha. Talvez seja interessante nessa brincadeira você brincar sim com seus filhos, mas entender que você está brincando com outro sujeito. Como explicar isso aos pais, Joyce? O que eu tenho o hábito de colocar para os pais é que brincadeira é coisa séria. Então, da mesma forma que, sei lá, quando eu estou no celular trabalhando, respondendo um paciente, ou estou na cozinha fazendo comida, e digamos alguém me chama e eu falo só um pouquinho, porque eu estou fazendo algo que é importante, a brincadeira também tem esse lugar na vida das crianças. A brincadeira é determinada por desejos. A criança, através do brincar, ela vai simbolizando os seus desejos. Porque qual é a grande diferença entre os adultos e as crianças? Nós, adultos, em tese,
temos a habilidade de falar e expressar um pouco melhor os nossos sentimentos, as coisas que estão na nossa cabeça. A análise ajuda bastante, mas as crianças ainda não têm esse recurso tão elaborado de uma forma que ela consiga expressar tudo aquilo que ela gostaria de dizer. Então a brincadeira vem e faz essa suplementação. Assim como a palavra, na análise, vem e toma esse lugar, ajudando o sujeito a elaborar os seus conteúdos, a brincadeira na vida, para a criança, tem esse lugar de possibilitar que a criança expresse os seus desejos, expresse as suas mazelas, expresse as suas adversidades, expresse conteúdos que estão reprimidos e que ela, através da linguagem, ainda não dá conta de elaborar. Por isso que quando daí uma criança fala, eu já vou, é uma questão dos pais saberem que quem são os adultos são eles. A forma que eles vão conduzir, então, depende da maturidade deles. Então, por exemplo, uma mãe poderia dizer, Joyce, mas eu chamo, daí ela fala, já vou, eu perco a paciência. Tá faltando um negocinho chamado maturidade. O que daí, por exemplo, a mamãe precisa fazer? Você tá brincando? Tá bom. Então termina aí a sua brincadeira em 5 minutinhos. Quando a mamãe falar, guarda que agora é a hora do almoço, aí você guarda. Aí alguns outros poderiam dizer assim, mas é tão pequenininho, tem 3, 4 anos, não entende tempo. Mas ela vai entender tempo como se ninguém explicar para ela o tempo? Alguém precisa ir apontando, falando, daqui 5 minutos. Com 3, 4 anos, ela até pode não saber o que são 5 minutos. Mas se alguém disse para ela é espertinha. Ela vai entendendo. E com o passar do tempo, ela vai entender o que são 5 minutos. Então vai chegar um momento que daí a mamãe vai falar, vem comer. E ela vai falar, peraí, tô brincando. Em 5 minutos, vem pra mesa. Aí ela vai entender, então tá. Já vou terminar a brincadeira aqui, já vou guardar ali. Porque qual é o grande diferencial, Luiz, de entender a brincadeira como um recurso de comunicação com as crianças? É que, pelo princípio do prazer, que é um conceito muito significativo na psicanálise, a gente vai apresentando para crianças dose de realidade, que é um outro conceito muito importante na psicanálise também. Através do brincar, a gente vai fazendo essas trocas. E esses processos mentais, onde ela vai fazendo uma troca entre o que é um desejo instintivo e entre o que precisa ser contido para se adequar à realidade, vai fazendo com que ela vá entendendo como ela precisa ir caminhando dentro da demanda do outro, dos pais, por exemplo, de venha comer, para que ela consiga tolerar a frustração de não vou mais brincar ou vou brincar depois, para que ela consiga, nessa troca familiar, tendo as satisfações e a liberação de energia através do brinquedo, mas também através da submissão e de uma relação com o desejo e a demanda do outro. Então, o que eu coloco basicamente é assim: o desejo dos pais será respeitado, mas o desejo da criança também está sendo considerado. E à medida que o desejo da criança é considerado, eu permito que ali exista um sujeito. Não é só um objeto criança que faz o que eu quero, vem comer na hora que eu quero, toma banho na hora que eu quero, que agora vai para a escola, mas é um sujeito de desejo. Que horas não vai funcionar tão bem quanto eu gostaria, mas que daí eu preciso ter alguns recursos para ir fazendo uma troca com essa criança. Vou fazer um adicional. Até mesmo porque o brincar, ele possibilita a fantasia e os devaneios. Isso que a criança vai criando na brincadeira, essa troca entre o fantasiar e o devaneio, a gente também pode fazer uma analogia lá para as questões de totem e tabu, onde ela vai tendo representações do desejo e onde ela vai conseguindo também lidar com aquilo que é
representantes de repressão. Lá em Totem e Tabu, Freud vai colocando várias coisas sobre os desejos e ele faz uma relação com o impulso motor. Então, ele coloca que o corpo está sempre atrelado a essas vias do desejo. E de que as crianças, assim como os homens primitivos, representam nesse brincar conteúdos de imitação que são sinais despretensiosos daquilo que é importante na realidade. Sabe quando paizinhos estão se separando e na sessão a criança pega os bonequinhos, a família terapêutica, e começa a brigar? Isso é extremamente primitivo. E é uma representação, como eu falei, imitando conteúdos da realidade para que ela consiga absorver aquilo. Talvez uma criança de 4 anos não conseguiria sentar bonitinha na frente da psicóloga e falar: então, doutora, meus pais estão em conflitos. Eles brigam e estão pensando em se separar. Mas uma criança de 4 anos conseguiria sentar na frente de uma psicóloga. E a psicóloga, se ela tiver um olhar atento, uma escuta apurada, ela vai conseguir olhar e falar assim: nossa, parece que está todo mundo se destruindo aí. Porque que acontece? Que é diferente de um adulto. No atendimento adulto, a gente não coloca esses adjetivos, esses significantes. A gente instiga para que o adulto: mas o que você está pensando? O que você sentiu? O que isso significa para você? Para a criança, a gente precisa ser esse moderador, onde a gente, de uma forma, claro, muito ética, muito responsável, oferece a ela significantes para que ela consiga representar aquilo em palavras. Então, por exemplo: nossa, parece que você está sofrendo. Será que eu tô certa? Ou será que eu tô meio doida? Porque a gente pode falar pela via do lúdico também, né? Aí, digamos, a criança vai olhar: sofrendo? Ai, é quando o coração tá muito triste, o coração fica dodói. Ela vai olhar, aquilo pode fazer sentido para ela e ser algo que, pela imitação da minha oralidade, da minha expressão em palavras, ela se vincula àquilo e se apropria. Por isso que a terapia com crianças também ela é muito importante. É muito importante que o profissional que acolha esteja muito certinho nos estudos, esteja muito coerente com a análise pessoal, esteja muito saudável na supervisão, para que ele não venha ali, inunde a criança com significantes que fizeram tão mal para ele que poderão fazer mal também para essa criança. Ali na terapia é uma nova oportunidade, é uma chance. Então a análise, a supervisão e a teoria precisam caminhar de uma forma muito saudável para que essa criança realmente seja acolhida. A gente percebe hoje um movimento cada vez mais comum entre os pais de entregarem os smartphones na mão dos filhos. Isso acontece aí desde o início ali, né, da primeira infância ali, aquela coisa que já começa a dar o celular na mão para passar o tempo, a criança já começa a mexer no YouTube, né, e começa a ver um vídeo, aí clica em um, clica em outro, e de repente eles já sabem mais desse celular do que a gente. Até que ponto esse tipo de conduta é saudável, auxilia ou prejudica o desenvolvimento cognitivo, as habilidades sociais daquela criança ali? Sim, do ponto de vista cognitivo, é interessante porque a criança nasce numa era realmente mais digitalizada. Então, do ponto de vista cognitivo, tem várias coisas que são legais, porque tem vários jogos que são pedagógicos, que são estimulantes. Do ponto de vista neurológico, não é interessante de que as crianças tenham acesso à televisão, a celulares, a smartphones, por mais de 3 horas por dia. Quanto menor a criança, menor tempo. Do ponto de vista psíquico e social, eu particularmente acho muito perigoso. Por quê? Não que eu não dê para os meus filhos eventualmente, mas o que acontece? Do ponto de vista psíquico, vários perigos acontecem. Primeiro, o acesso a conteúdos. O fato de não ter ali uma contenção é muito perigosa, porque os pais se iludem de que estão contendo e, de repente, a criança tem acesso a conteúdos
ou que são realmente inapropriados, no sentido de ser sexualizado, ou são inadequados no sentido da linguagem que os pais querem ofertar para as crianças. O problema não é o desenho, o problema é se os pais querem aquilo para si. Se os pais querem aquilo para si, não tem problema algum. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, não se trata de uma paciente, e ela comentando algumas coisas da filha, eu falei, olha, ela assiste muito desenho? Assiste. Ai, qual desenho ela assiste? Ah, ela assiste muito Emília. Aí eu olhei para ela e falei, bom, e esse comportamento que ela tem parece com quem? Ela olhou assim, nossa, é igualzinho a Emília. Falei, pois é, percebem, o contexto do desenho não tem nenhum problema, porque ali é toda uma questão de folclore, fantasia, blá, blá, blá. Mas a gente não sabe o que a criança está sendo pega por aquilo. E a criança, assim como na brincadeira, ela faz as suas imitações do desenho, ela também faz. Porque são projeções que batem nela e que ela repercute, ela repete aquilo. Vou dar outros exemplos do porquê que é perigoso. É perigoso porque, assim, crianças que ficam muito tempo em desenho, especialmente, isso eu digo crianças de 4 para 5 anos, tá? Eventualmente começam a se masturbar, porque tem desenhos que de uma forma muito singela, hoje nem tanto, tem sim conotação sexual. Vou dar um outro exemplo. Bob Esponja, né? Barbie. Minha filha, por exemplo, adora Barbie. É um desenho assim que a gente reluta muito, porque sim, é muito libidinizado, entende? Uhum. Tem sempre uma troca de personagem. Entre os personagens, eu quero dizer. Existem outros desenhos que usam da magia como uma forma de você pode tudo. Existem desenhos que têm trazido realmente vinculações sexualizadas, independente de ser pares homoafetivos ou não. Existem momentos que não são adequados para a criança receber determinados estímulos. Tem desenhos muito para crianças muito pequenininhas que têm tido muito desses estímulos. E se os pais querem preservar um pouquinho para que a sexualização aconteça no momento oportuno, os pais precisam estar atentos a que tipo de conteúdo as crianças estão tendo acesso e que tipo de efeito isso está tendo no corpo. As coisas, elas atravessam o corpo, por isso que elas geram prazer. Então, a criança, quando ela vai brincar, ela não brinca só com a cabeça, ela usa o corpo. Com as mídias, também é assim. Ela também vai pôr o corpo em funcionamento. Se a gente ficar só no virtual, a gente não consegue ir para as vinculações sociais. O virtual, ele precisa ser um meio, não o fim. Acho que isso, por si só, já se explica, né? Se a criança não consegue simbolizar no real, por que ela está precisando só do virtual para interagir? Os pais também precisam estar atentos a essa mensagem que está sendo transmitida pelos filhos. Ela acaba se tornando virtual também. Exatamente. Eu vou voltar lá no Fordá. Você falou que ele acontece ali a partir de 1 ano e meio. Mas e antes disso? Antes do Fordá, a gente tem aquilo que na teoria a gente chama de jogos constitutivos do sujeito. São jogos prévios que acontecem obrigatoriamente na relação entre o bebê e quem faz a função materna. Não está necessariamente ligado a um gênero, mas normalmente quem faz função materna é a mãe, né? Que é aquela função de acolher, de dengar, de alimentar. Existem algumas coisas que se esperam que seja feito nesses jogos constitutivos. São de realmente dizer do corpo. Ai, que narizinho lindo, igual o do papai. Ai, que orelhinha chameguinho, igual o da mamãe. Aí a mãe precisa olhar para essa criança e ver como que é o olhar da criança. Uma criança que tem indicação de autismo, ela desvia. Ela não faz essa vinculação. Por exemplo, uma coisa que é muito característica dos bebês é que quando estão na pega, estão na mamada, eles olham de uma forma muito siderada, muito pá,
muito cortante para os olhos da mãe. Quando a mãezinha percebe que existe um desvio do olhar, ela pode tentar chamar essa criança. Ô, meu amor, olha aqui para a mamãe, né? Pega na mãozinha, vê como que essa criança vai se relacionando com esse convite. Tudo vai estar na oralidade e nesse corpo. Então, por exemplo, é um menino, vai fazer a higienização. Eu chamo de pilim, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, aí eu chamo de pilim. Eu falo, ai, que pilinzão lindão da mamãe, que gotosura. E ele dá um monte de risada, entende? Uma criança que ela não está fazendo uma interpretação desse corpo, ou ela vai ficar apática, ou ela não vai ter essa troca. Porque não se trata do pilim em si, mas se trata de todo esse jogo que eu tô fazendo com o rosto, quando eu falo, ai, que pilinzão gostosão! A criança faz uma leitura disso. E a isso, ela responde. Depois, o menino, no caso, vai entender sobre aquele pilinzão e aquilo vai passar ali por uns 3, 4 anos, tem um outro sentido, um sentido de falo, né, dentro da teorização da psicanálise. E é muito importante que as crianças, tanto menino quanto menina, por um tempo se sintam o falo idealizado da mãe. Isso vem desde lá de trás, quando a mãe investe muita energia na criança. Algumas mãezinhas podem até falar, ai, mas então é eu que estou fazendo alguma coisa de errado? Calma lá, a gente precisa ter muito, muito cuidado, porque assim, uma criança, para fazer uma escolha subjetiva por um autismo e por uma psicose, ela precisa de algumas coisas e a gente não sabe na conta de quem pôr, então a gente põe na conta de todo mundo. O que precisa acontecer? Precisa de uma mãe que funcione ou não, então uma parte da conta vai para a mãe. A gente precisa ter um pai que funcionou ou não, então uma parte da conta vai para o pai. A gente precisa de uma sociedade que respaldou ou não, então uma parte vai para a sociedade. A sociedade é quem nesse momento? São os avós, a babá, uma ajudante da casa, uma tia, enfim. E uma parte da conta também vai para a criança, porque ela pode receber todo aquele estímulo, toda aquela libidinização e ela não suportar aquilo ser demais para ela e ela rechaçar. Entende? Tipo, ai, você é meu lindo, você vai ser um médico, não quero. Entendeu a brincadeira? Então, assim, a gente não sabe na conta de quem pôr. São várias circunstâncias que precisam acontecer para que as subjetivações aconteçam. Tanto no autismo, quanto na psicose, quanto numa perversão ou numa neurose, independente de qual seja. Vou trazer um pouco da Françoise Dotto, eu uso bastante ela também. Ela coloca assim, que o Fordar, ele já é um jogo simbólico e que à medida que os jogos prévios não acontecem, eles afetam esses jogos que são constitutivos. Ela coloca assim que a mãe precisa fazer um jogo entre o gozo e o saber. O que isso significa? É, por exemplo, assim, ah, você quer mamar, né? Mamãe não vai dar, entende? Mamãe não vai dar, esconde o tetê e depois mostra o tetê. Isso é uma prévia do Fordar. Daí vem abraço, é claro que a mãe vai dar tetê, entende? O Thales, o meu filho, ele tem o jeitinho dele de demandar a mamada. Quando ele quer mamar, ele vem, ele me pega pela mão e ele começa a apontar e ele me leva para o sofá, onde ele gosta de ter esse momento entre a gente. E ali eu entendo o pedido dele. Aí eu jogo com ele. Ah, você tá querendo mamar? Então é disso que você tá chamando a mamãe? O que acontece nesse jogo prévio? Eu suponho que existe um desejo no meu filho. E eu não simplesmente deixo esse desejo solto. Eu anuncio ele. Ah, é isso que você quer. Ele entra nesse jogo comigo, apontando o sofá, por exemplo.
Ou quando não é, eu falo, ai, mas a mamãe não tá te entendendo, ajuda a mamãe a te entender. E eu vou nomeando, então é frutinha, então é água, então é fralda. Nem sempre eu sei. E aí o meu furo aparece. Mas à medida que eu sempre suponho nele, num filho, numa criança, um desejo, eu vou dando chances nesse jogo prévio de que o desejo da criança apareça. Então eu não sei se é TT, né? Eventualmente, eu não sei se é TT, ou se é fome, ou se é xixi, ou é cocô, ou sono, mas eu jogo a palavra e a palavra que impactar ele vai voltar para mim como uma reação de sim, é isso. E o desejo da criança aparece. Isso é um jogo prévio, é eu considerar que a criança é um sujeito. Vai nomeando e ele vai se constituindo. Isso, em vários desses joguinhos. De dizer do corpo, que parece com não sei quem, de dizer do desejo que tem ali, de dizer do meu desejo. Então, por exemplo, ai filho, a mamãe tá cansada, agora é hora de dormir, você tem que fazer o seu soninho, tá na hora do soninho. Entende? Algumas mães podem até se sentir culpadas, mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho saco para isso. Não tem problema. Se de repente precisa de ajuda, porque tá no puerpério ou de repente entrou aí num baby blues, é importante que as mães peçam ajuda e que esse social à sua volta, que daí é o cônjuge, né, o pai da criança, os seus familiares, escutem também a demanda da mãe, porque a demanda da mãe tem um efeito muito grande sobre a subjetivação da criança. Maravilha. Joyce, a última pergunta, então. Café expresso ou café coado? Café coado com leite. E sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar. Muito interessante, muito interessante. Joyce, obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Joyce, muito obrigado pelo seu tempo. Gosto muito do seu trabalho, acompanho o seu trabalho nas redes sociais, é de muita importância as suas informações. Obrigado por compartilhar a sua vivência na clínica, os seus estudos, a sua experiência, o seu saber. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, por esse espaço, esse lugar de reconhecimento, né? E de escuta de tudo isso que eu tive para dividir. Muito obrigada a todas as pessoas que dedicaram seu tempo e estão assistindo esse material. Foi maravilhoso ter essa troca, poder relembrar das coisas que eu escrevi na minha tese e que são coisas que eu vivencio no consultório no dia a dia. E o café com leite sem açúcar, ele vem da seguinte questão. Meu marido, há um tempo atrás, ele precisava fazer uma restrição de açúcar, porque a gente gosta muito de doce, e nós optamos então por uma alimentação low carb, onde a gente teria ali o cuidado com o excesso de açúcar. Para ele conseguir o objetivo dele, precisaria ingerir no máximo 30 gramas de açúcar por dia. Isso considerando alimentos que viram carboidrato. Nossa. E o café com leite é uma coisa assim que eu nunca consegui abrir mão. A sugestão low carb para o café com leite é botar nata no café, né, ao invés de leite. Mas se for leite, que seja integral, porque na dieta low carb não existe uma preocupação com a quantidade de gordura, porque normalmente são gorduras boas essas que são ingeridas. Então, eu sempre gostei de leite integral. Eu fui fazendo a troca. Primeiro eu troquei por açúcar orgânico, depois por açúcar mascavo, depois eu troquei por xilitol, até que chegou um momento em que para mim se tornou realmente indiferente a questão do açúcar. Num primeiro momento, para quem gosta de açúcar, é realmente complicado, mas é uma sugestão que eu garanto que vale a pena. Foi uma saída. Podemos até dizer uma saída do brincar. Fui testando, fui brincando com as várias possibilidades até chegar naquilo que era necessário na escolha que a gente fez chegar. Maravilha, Olha que legal.
Obrigado, Joyce. Uma boa semana. Obrigado, até mais. Joyce. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.